lua cheia no céu, rainhas do Sabá se encontram novamente. Nessa lua cheia, nós vamos conversar sobre ancestralidade e trouxemos para nós a Janine Herline para conversar um pouquinho sobre isso. Janine, seja muito bem-vinda ao Rainhas do Sabá. Oiê. Quero dar boas-vindas para as minhas rainhas, Petrúcia Finkler, Cássia Larrubia, minhas companheiras de jornada, e vou apresentar a nossa convidada para vocês, caso vocês não a conheçam. A Janine é terapeuta integrativa, reikiana, taróloga. Ela é fundadora da Escola de Espiritualidade e Terapias Naturais, onde ela oferece formações em reiki, magia natural, prepara terapeutas, tarólogos, é tudo da nossa macumbinha aqui, né? Para trabalhar com profundidade, com conexão, com confiança. A missão dela é despertar a magia no cotidiano, reconectar mulheres ao seu poder pessoal, à espiritualidade. Ela vai unindo saberes ancestrais com a modernidade, com o que a gente tem de atual. É uma buscadora, uma estudante. Vamos falar bastante sobre isso hoje. Eterna. É, também atua como cantora e compositora. E, gente, eu adoro pessoas que são assim, polivalentes. Já com shows nacionais e internacionais, ela gravou um álbum chamado Asgard, dedicado à música meditativa e espiritual. Ela também é escritora, publicou 2 livros, O Diário de Morrigan e a SOS Gaia, para introduzir crianças ao Wicca e aos conhecimentos da natureza e da magia. É aromaterapeuta formada pela Unifast e facilitadora de círculos de mulheres, círculos de reconexão. É um prazer ter você com a gente, Janine. É um prazer enorme. Janine hoje Obrigada. mora na Irlanda, ela é brasileira, ela é gaúcha, mas hoje ela mora na Irlanda, né, Janine? Como que é isso? Como é que foi isso para você ir para a Irlanda? Teve um chamado ancestral? Fala pra gente rapidinho sobre isso. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite. Eu acompanho vocês e vocês tratam sobre a espiritualidade, esse tema, de uma forma muito responsável e ética. Isso me deixou bem segura para estar aqui com vocês. Cara, eu bem geminiana, né? Eu não conseguiria nunca fazer uma coisa só, né? Mas o meu chamado foi com 15 anos. A minha tia viajava para tudo quanto é canto e eu tinha uma revista em cima da cama dela. Eu fui olhando e estava escrito assim: Barras para a deusa Diana. Deusa? Não, porque até então eu conheço Deus, sacudo, barbudo, né? Como assim uma deusa? Quer dizer que Deus é mulher também? Como assim, né? E aquilo fez na minha cabeça, né? Da onde esse. Aí a gente se conecta, né, com esse sagrado do feminino, né? E aí eu comecei a estudar e buscar livros, só que nos anos 90, que não tinha internet, não tinha nada, era muito difícil eu achar alguma coisa. Então, biblioteca pública, lançaram em Porto Alegre a Laurie Cabot, na época, Starhawk, que era o que tinha. Então, o que deu para ler, eu li, e eu já jogava carta desde muito cedo. E claro, quando a gente era guria, a gente queria saber dos machos ali, fulaninho, não sei o quê, só que esse brinquedo, que não era brinquedo, começou a desenvolver muita intuição. Eu tinha uma amiga minha, a gente via tudo. Então, acho que foi fácil, por um lado, eu me conectar com uma coisa que, onde é que eu ia buscar, né? Sem internet, sem nada, assim. E eu tinha certeza dentro de mim que chegou um momento que eu sabia que eu ia morar aqui, com 15, 16 anos. Foi como se eu soubesse, só que eu não sabia onde é que era Irlanda, não sabia o que era Irlanda. Tu tinha aquelas Barça enciclopédia e aquele globinho, e deu. Ah, Irlanda é aqui. Mas o que tinha nisso eu não sabia. Então, desde os 15 anos eu sabia. E aí, à medida que eu fui me desenvolvendo, eu encontrei pessoas, claro. Teve um rapaz que me iniciou na Wicca, mas ele era da tradição de Telema também e tal. E aí que entra um pouco dessa questão dos mestres, né? Chega uma hora que o mestre, quando ele não tá pronto, ele interfere muito no teu caminho, na tua vida pessoal. E aí eu me libertei daquilo e aí eu pedi que eu não queria mais ser iniciada por um mestre na Terra, que eu queria ser iniciada direto. Ai, a iluminada. Ó, porque para tu ser iniciada, tu tem que andar muito na linha, né? Tipo, então, essa coisa de tratar sua sombra, de não projetar as coisas nos outros, esse foi um preparo muito grande. Só que eu fui sendo avisada que eu ia vir para cá e eu não via como, porque o meu espaço em Porto Alegre estava bombando, meus negócios estavam muito bem. E eu, como é que eu vou para Irlanda? Como é que eu vou sair daqui? Deu a pandemia. Um pouco antes da pandemia, eu já estava gravando
o curso em AD, porque tinha pessoas de fora que queriam ser alunos do Reiki ou da escola de magia. E quando deu a pandemia, eu estava pronta. Acho que foram avisando assim, né? E aí cá tô eu recebi esse chamado, aí eu comecei a visitar a Irlanda, a Escócia, e é engraçado porque eu, em vez de conhecer outros países, até conheço outros, a minha preferência é Irlanda e Escócia. Então, eu, em vez de ir para outros lugares, eu conheço um pouquinho mais da Escócia e eu fiquei com esse meu TDAH, né? A gente fica com hiperfoco em algumas coisas, e eu sou nos círculos de pedras que tem aqui, que eles são mais antigos que o Egito, que as pirâmides do Egito. Então, essa história eu estava até conversando com a Lua Serena, mas tu não tem como saber tudo sobre os celtas, é impossível, porque não tem registro. Não tem, tem suposições, né? Então, ir a cada lugar desse, sentir a energia, fazer um ritual lá, se conectar, tá sendo fantástico. Eu tô na minha casa de alma. Eu amo o Brasil. Gringo não fala mal do Brasil na minha frente. Ah, não fala. Mas aqui é a casa de alma. Que coisa linda, Janine. Eu acho que é um chamado, né? Eu acho tão legal quando a gente escuta. A gente já teve a oportunidade de escutar algumas rainhas falando aqui pra gente sobre seus chamados, suas histórias, né? E como que isso fala com a nossa alma também, porque de alguma forma, de formas diferentes, a gente se conecta nessa teia ancestral e bruxaria. É ancestralidade, né? Tem uma relação muito forte com a ancestralidade, os cultos familiares, a bruxa da família, né? Tudo isso é muito, muito forte. E quando a gente fala de bruxaria e ancestralidade, eu gosto muito de pensar, e a ideia nem é a gente, obviamente, aqui é a Rainha do Sabá, nem é a gente dar uma aula sobre tipos de Uhum. ancestralidade, mas existem formas diferentes da gente compreender a ancestralidade. A ancestralidade, ela não se restringe a um caráter, em primeiro lugar, sanguíneo, porque tem pessoas que têm uma ancestralidade, são adotadas, tem outras configurações de afeto e de família. Então, tem a ancestralidade também civil, mas também não se restringe a isso, né? As nossas famílias, os nossos clãs civis, mas tem a ancestralidade de clã, de tradição, que vai se estabelecendo com o tempo, né? Então, quem veio antes e quem vai passando essas informações, essas tradições para gente. Tem uma percepção de ancestralidade também, que são esses grandes bruxos e bruxas e mestres e pessoas que, de alguma forma, que jamais saberão da nossa existência, mas nos ensinaram coisas e a gente reconhece como parte dessa ancestralidade, dessa linhagem, né? Eu acho isso tão bonito. E você tocou num tema muito interessante quando você diz, e a gente até vai falar um pouco sobre isso aqui no nosso papo, quando a gente se separa daquele que nos ensinou, daquela que nos ensinou, e a gente vai trilhando o nosso outro caminho e tal. O fato é, somos sempre bruxas, são aquelas que ensinam, mas também aprendem, né? E eu adoro Rainha do Sabá por isso. A gente tem a oportunidade de ouvir outras mulheres falando, outras pessoas falando, mas a gente também tem a oportunidade de falar e de partilhar as nossas visões, né? E, e aí eu me pergunto, e queria lançar para vocês isso, né? Toda bruxa, aí a gente fala de aprender sobre bruxaria, né? Porque bruxaria é muito sobre conhecer, mas também sobre saber. Aprender sobre bruxaria. Toda bruxa precisa ter alguém para ensinar, precisa ter um mestre, uma mestra. E nesse sentido, como é que fica, e você tocou nesse ponto, né? Como que fica a bruxa solitária? É possível uma ancestralidade mágica sendo solitária? Como que fica isso para você? O que que você acha, Nani? Eu acho que sim, eu escolhi a bruxaria por ela ser livre, e isso não quer dizer que a gente não estude bastante, não saiba sobre as ordens que tiveram, como que isso chegou até nós. Bruxa preguiçosa não é bruxa. Bruxa que não estuda e que não pratica é história, né? Mas eu acho que sim, acho que a gente pode ser livre e a gente deve ser livre. Eu duvido que lá os pagãos de não sei quando, que cultuavam, faziam os seus rituais sazonais, tinham um mestre dizendo o que tinha que fazer. A gente sabe que todas as comunidades existiam um sacerdote, pajés, e, né, todo mundo tem essa parte espiritual, mas todo mundo era conectado, livre, né? Eu acho que sim, que a gente pode ser solitária, mas é tão bonito a gente poder partilhar esse caminho com os nossos.
trocar saberes e participar de rituais com mais pessoas. Eu acho isso tão rico. Mas a iniciação em si, acho que sim. E eu falo para as minhas alunas que elas não precisam de uma escola de bruxaria para ser bruxa e que elas não precisam trilhar esse caminho. Elas estão trilhando esse caminho comigo porque eu tenho uma experiência de 30 anos, um acúmulo de experiência que eu posso partilhar com elas, mas que elas podem seguir sozinhas se elas quiserem, né? E muitas pessoas, ai, Janine, como é que eu começo? Por onde que eu vou? Lê aqui, faz aqui, né? A gente vai encaminhando, mas eu não acredito que tenha que ter um mestre. Aquela coisa. Eu entendo as ordens e como elas são criadas e respeito as tradições, mas para mim não serve. Não. Interessante isso, né? Eu também, eu acho, eu fui solitária há muito tempo, sempre falo isso, né? Fui solitária há muito tempo. E hoje já há bastante tempo também tem um grupo que eu oriento pessoas e tem pessoas que orientam pessoas ali dentro e tal. Eu acho que de maneira formal, não necessariamente a gente precisa, eu concordo contigo, assim, sabe? Fazer parte de uma tradição. Eu acho que isso ficou muito forte no Brasil anos atrás, por conta da força da Wicca, né? Que Claro, tem esse desenho, e tá tudo certo ter também, né? claro. Que isso funciona para algumas pessoas e tudo bem. Mas eu sempre também fui um pouco rebelde nesse sentido, né? Meio rebelde nisso também, porque eu penso assim, eu acho que, cara, eu tenho tantos mestres e mestras na minha vida, e quando eu era solitária, eu tinha tantos mestres e mestras, pessoas Uhum. que nunca vão saber o quanto foram importantes para mim. Aqui no Reino Sabá, eu tenho duas mestras com quem eu converso sempre, que é a Cássia e a Petrúcia, e sempre uma terceira mestra que vem me ensinar aqui. Então, eu acho que é uma bobagem isso, acho que às vezes fica meio vaidoso, né? Essa coisa Fica. do mé. Ilimitado. Porque tu tem que fazer a prática assim, assado, é assim que tu faz não sei o quê, assim tu invoca, assim. Tá, mas não é É, só isso. eu concordo. O que que você acha, Cássia, de tudo isso? Acho o tema muito importante e muito interessante da gente falar, né? Eu acho que a gente tem mestre, sim. Respondendo a pergunta primeira, né? Toda bruxa, todo bruxo tem um mestre? Tem, mas não necessariamente nos moldes tradicionais, né? Então, como você falou, a gente tem mestres que nem sabem que a gente existe, porque foram extremamente importantes para nós no começo do nosso caminho, né, por intermédio de livros, né? A Janine é bem contemporânea da gente, né, Lua? Eu falo da gente porque a Petrúcia tem um caminho um pouquinho diferente, né, do seu início, né? Mas a Janine tem um caminho bem similar ao nosso, né? Da mesma época, que era isso aí, né? A gente comprava os livros e aquelas pessoas eram tão importantes, né? Que nos ensinavam tantas coisas e a gente ia lá e a gente praticava sozinha e aquilo era tão incrível, inesquecíveis, né? Essas pessoas. Eu acho que o caminho da bruxaria, ele sempre vai estar relacionado a você aprender coisas, seja com pessoas, seja com, né, seres de outras dimensões, deuses, sempre. Mas claro que é mais fácil quando você tem alguém que te ajuda, né, nesse caminho, alguém que já trilhou e aí vai ensinar você a trilhar o mesmo caminho e a partir daí você vai criar as suas coisas, você vai, né, seguir. Mas temos mestres. Concordo. E você, Petrúcia? Eu entendo que dentro da. Eu estava até pensando agora que eu tenho um caminho bem paralelo de vocês, mas acho que o que aconteceu no meu caminho, dessa história das leituras não serem as de bruxaria, embora eu estava estudando nos anos 90, foi que eu comecei a faculdade. E aí a minha cabeça foi completamente para outro lado e eu sumi desse mundo por um período até eu retomar. Acho que teve uma coisa ligada também. Mas eu e a Janine temos coisas muito similares em termos gaúchos e geminianas. Você sabe que eu Então, lembrei disso? Que eu estava conversando com a Janine no privado, e ela falou que eu sou geminiana. Eu falei, gaúcha geminiana. geminiana, em Porto Alegre, catando tudo que estava disponível, né? Aliás, deixa eu fazer um comentário bem breve.
Tem alguma coisa na água do Rio Grande do Sul, né, que cria, né, pessoas, Ah, Rio Grande do Sul é pessoas tudo, né, gente? espiritualizadas de uma maneira diferente, né? É muito interessante Eu isso. adoro. Eu acho que tem uma coisa que bate o ritmo um É pouquinho o diferente. Pagos, é o Pagos, né, Petro? É o pago, que a gente chama Total. mesmo assim, né? E é o paralelo 30 Sul, né? Um paralelo super importante de despertar no 30 Norte e 30 Sul. Bom, eu entendo também que a gente tem, dentro da minha entendimento de espiritualidade, de ancestralidade, temos o que a gente chama também de poderosos mortos, que são esses que não sabem quem somos, que já se foram, mas que nos deixaram ensinamentos. E eu entendo que quando a gente saúda e reverencia a ancestralidade dentro da linha de bruxaria tradicional que eu pratico, a gente reverencia os ancestrais da nossa arte mágica. E aí entra, inclusive, professores de yoga, entra, inclusive, os professores de tarô lá atrás que você fez, entra todo mundo que, de alguma maneira, contribuiu para onde eu estou hoje. Então, com quem a gente aprende? Com todo mundo, a gente aprende de forma circular também, então acho que é isso que vocês estavam dizendo, que não tem um mestre lá em cima, estamos aprendendo aqui nessa nossa clareira todos os meses, mas sim, temos os primeiros livros que nos abriram a cabeça, né? Até essa matéria da revista que fez com a Janine, tipo, e também ensinou. Então, a gente aprende com todas as coisas, a gente aprende com cada cursinho que a gente faz, desde que põe o pé nesse caminho, tudo vai contribuindo, mas eu gosto de professores humanos. Eu acho muito bom ter professores humanos. E os livros são professores humanos indiretamente que chegam para nós, porque alguém trilhou algo, e alguém está partilhando onde já foi. E, portanto, eu vejo que aqui também é possível que eu chegue lá. Porque se essa pessoa foi e ela está me mostrando um pedaço do caminho, eu também posso ir. Então, para mim, essa coisa o humano que foi abrindo antes é muito importante. E na falta das primeiras bruxas lá, ou bruxas muito solitárias, sem acesso por muito tempo, porque hoje em dia com a internet faz curso EAD, entra em contato desde Orkut e outras comunidades que as pessoas começaram a se encontrar. Mas antes disso, o plano espiritual. Os nossos mestres estão no plano espiritual. Então, quando começa a abrir certos canais, a gente começa a escutar e aprender, e às vezes a gente tem, inclusive, de fato, mestres nos planos interiores com quem a gente vai fazer lições no astral. Então, a gente recentemente teve até um trabalho bem forte com encantados e feéricos para algumas pessoas do conclave, e a busca era de um professor feérico sobre cura. E aí a gente foi, e cada professor, cada pessoa tinha, por exemplo, uns tinham que ir toda lua cheia, outros tinham que ir na lua nova, eu tinha que ir toda semana, terça ou sexta, durante um período. Ah, tinha que se eu voltasse uma semana, a cara fechada do meu professor Périco, que é um mestre, mas não está encarnado, né? Está nesse outro plano, e eu ia lá e aprendia lições. Então, tem sim, mas não é um lugar de um guru. Eu acho que essa é uma grande diferença para a gente nesse caminho aqui. Alguém abriu antes, alguém vai, alguém nos ensina, a gente aprende, e eu acho que a gente tem que honrar todos que nos ensinam, a gente vai falar disso, né? Mas não numa posição de eu bebo conhecimento dessa única fonte, e só esta fonte vai me dizer como fazer as coisas. Isso aí a bruxaria não comporta, sou contra, sou completamente contra, né? Não, não sou guru de ninguém. Eu tenho horror quando me colocam, inclusive, nesse tipo de pedestal. Eu digo, por favor, vá aprender com outras pessoas. Não fique só comigo, porque não presta aprender só com um. A gente tem que ter variedade, né? Porque o que seria uma geminiana pregasse uma coisa um pouco diferente disso, né? Então, vá conhecer outras pessoas, vá fazer curso aqui, vai ali, porque tudo contribui. E eu acho que a nossa espiritualidade, ela é muito única e ela é um amálgama de cada caminho em específico de cada um. E isso torna que cada bruxo tenha sua bruxaria única. Mesmo quando se reúne em grupo, cada um ainda assim tem a sua. É verdade. E eu tava pensando aqui, né? Cara, antes da gente entrar aqui, gente, né? Eu tava conversando com a Janine e a gente falava sobre como que muitas vezes a pessoa, ela se coloca numa posição de mestre e às vezes ela vai ser mestre mesmo de olho das pessoas. E ela não tem um preparo emocional.
E isso gera problemas seríssimos na vida das pessoas. E eu falo, pô, um professor, todo mundo tem algum trauma de algum professor, porque podia até ser um bom professor, mas ele não era bom no trato das pessoas. Imagina quando você mistura isso. Pega aí seus pensamentos de escola, sua época de escola. Tem algum professor idiota aí que você viveu. Ele era professor, ele sabia do que estava falando ali, mas ele não sabia ser mestre, né? Ensinar realmente, e te causou traumas. Imagina quando você mistura isso com a parte espiritual. E aí, quando você mistura isso com uma. Até mesmo essa palavra, sabe que eu não gosto, gente? Mestre. Eu não gosto. Eu não gosto de usar essa palavra assim. Ai, meu mestre, mestre. Eu compreendo e sei que tem várias nuances, mas eu não acho legal. Porque acho que pode ser uma armadilha muito grande, né, do nosso ego, isso. E eu penso que é muito comum quando a gente faz um trabalho, e ó, inclusive quando a gente faz um bom trabalho, que a gente um pouco que encante as pessoas que a gente ensina. Essas pessoas muitas vezes elas vão ficar encantadas, esse encantamento da bruxa, a gente sabe fazer esse encantamento, às vezes é natural da gente, viu? E Uhum. quando a gente encanta, a gente pode, sem querer, transmitir uma ideia de que somos como se fosse uma divindade ali. Então, é muito comum aquele que aprende com a gente, às vezes, ficar, nossa, cara, porque ela é maravilhosa, porque ela é isso. Então, o que a Petrúcia está trazendo é muito importante você falar assim, gente, só que você continua sendo uma pessoa, tá bom? E eu vou te decepcionar, ok? Se você ficar comigo um tempo, eu vou te decepcionar, porque eu sou uma pessoa. Toma cuidado se você quer ser mestre, quer ensinar pessoas, porque senão a pessoa vai te ver como deusa e depois ela vai cobrar essa divindade de você, tá? Ela vai cobrar que você seja uma deusa. E aí você caiu na armadilha. Então, colocar-se sempre como alguém que é uma pessoa que trilhou um caminho, né? Você deve ter o respeito ali para aprender com ela, mas que é uma pessoa. E como pessoas que somos, entender que é o seguinte, gente, seja você aluna, professora, tal, a gente se transforma, a gente muda. E se a gente vai viver uma espiritualidade que é, sei lá, pro resto da nossa vida, pelo menos é a nossa intenção, a gente espera que o resto da nossa vida seja bastante tempo. E nesse bastante tempo, cara, eu não sou a lua de 46, não é a lua de 36, de 26, de 16, e nesse que estão no meio de tudo isso. E a gente muda. E quando a gente muda, muitas vezes, se a gente não tem muito claro que as pessoas que nos ensinam são pessoas e a gente tem o respeito, a gratidão e a reverência para com essas pessoas como pessoas que são, a gente se sente preso a elas. E aí o que acontece é que muitos grupos acabam tendo amores que se transformam em ódio mortal, porque não entenderam que as pessoas se transformaram e elas precisavam se separar. Com todo o respeito e o carinho que existe, mas elas vão trilhar caminhos diferentes. E a quebra desse vínculo com o mestre, às vezes pode ser tão doloroso para o mestre e para quem é o aluno. E isso pode gerar coisas tão dolorosas, mas também pode gerar histórias incríveis de amizades que são para o resto da vida, né? De você se separa daquele mestre como aluno, mas você continua tendo respeito de alguma forma, continua sendo seu mestre, e você o respeita profundamente, se tornam grandes amigos. Como que é isso, né? Vocês já tiveram que encerrar um ciclo com o mestre? É possível que a gente discorde desse mestre e ainda assim tenha uma grande reverência? Como que foi isso para você, Janine? Eu era muito nova, né? Quando eu conheci um dos que eu troquei experiência, porque eu comecei a minha iniciação e aí ali dos 15 para os 16 anos, e eu acho que rolou alguma coisa também muito pessoal e que eu não achei legal, assim, né? Então, aí eu me lembro que eu fiz um feitiço, guria nova, né? Foi lá, fez um vinho, encantou o vinho para festa e não sei o quê. E eu contando os efeitos disso para pro cara, esse que me iniciou, tá, ele ficou, tu já tá pronta. E não falou mais comigo. Claro que eu não tava pronta. Eu tava cheia de dúvidas, eu queria, porque eu acho que a gente fica muito dependente. Aí conheci outras pessoas, troquei várias ideias com outros mestres, pessoas que iniciavam outras pessoas, e assim eu fui indo, até que eu cheguei em um momento que, tipo, dos caras dar em cima de ti, de uns outros lá fazer magia sexual, só um pouquinho. Não, eu não sou contra, mas
existe um limiar ali, entende? Do que é já um abuso, ou se tu não fizer assim não vale, ou se tu não é assim não é, ou se. Aí eu digo, ai, não quero mais mestre na terra. Não quero. Ó, vocês me iniciam. Aí começou as cacetadas de verdade, né? Começou a mudança de verdade, assim. Então, é ter que tomar muito cuidado. E esse negócio de falar sobre mestre, né? No Reiki, quem chega no mestrado é mestre. Então é muito comum as pessoas usarem essa palavra. Quando ela é usada fora do Reiki, para mim é muito esquisito também. Porque tu não é o ser maravilhoso de luz, não, pelo contrário, né? Quando eu falo isso com as alunas, eu trago muito essa questão da nossa sombra o tempo inteiro, da gente estar se visitando o tempo inteiro. Eu tenho grupos mensais de pessoas que entram, tipo, e eu tenho um programa que é de terapia integrativa e rituais o mês inteiro. A pessoa entra no início do mês e a gente tem o grupo, a gente vai fazendo e tal. A gente trabalhou na lua balsâmica, a gente trabalhou ali, né, na lua negra. O bicho pegou para mim também. E a gente troca isso, não como um ser maravilhoso. Então, como eu passei por essas experiências, eu tento não trazer isso para as alunas. E eu acho, Petrúcia, isso deles buscarem outros lugares. Janine, o que tu acha de eu ir lá fazer mesa radiônica com não sei o que? Ah, eu acho ótimo, vai lá e faz. Ah, tu me indica alguma. Porque eu saí de Porto Alegre, né? Tu indica algum espaço que tem ritual? Sim, as gurias da Teia da Lua, vai lá que elas são. Então, tipo, elas não são minhas concorrentes, né? Virou uma. Acho que quando isso virou trabalho também, de certa forma, começou a gerar essa concorrência por visibilidade, e tu fala uma coisa, o outro vai lá e desdiz, e essa coisa boba que a gente tem, que totalmente ego, assim, né? E antes, outra coisa a Petrúcia falou também, antes não, junto, eu cursei psicologia, e eu tenho um trabalho forte com tarô, tendo todo dia o tarô. Cara, eu não chego para alguém que tá. Eu acho que esse é o cuidado que a gente tem que ter. Por isso que estudar tanto, 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 né? Sei lá, de alguém que tá com risco de suicídio, ou alguém que tá, que, sei lá, que é border, tá numa crise, um bipolar, numa crise maníaca, não sei o quê, e tu vai mandar o cara tomar banho de arruda. Pode ser até bom, mas não é isso, né? Então, essa responsabilidade que tu tem com a vida do outro, como é que tu vai falar isso para as pessoas? Cara, isso daí é. Então, acho que a psico me ajudou muito para isso, mas ela realmente era muito limitada. E é isso, assim, eu não sou contra ter mestres e ser iniciado por alguém. Chegou uma hora que eu também quis conhecer a maçonaria, fui convidada e entrei. Muito legal. Então, quer dizer, eu tenho uma experiência dentro de ordens e eu digo que uma das lojas lá da nossa potência, as mulheres tinham uma loja só de mulheres com mais de 40 anos de maçonaria. A mulher é muito velada dentro da maçonaria, né? E lindo os conhecimentos, os ensinamentos, e então acho que essa coisa também de tudo que é muito secreto, o pessoal já demoniza. Mas foi a experiência que eu tive dentro de ordem, foi a única. O resto eu quis trilhar livre. Bicho é livre, né? O que não significa que a gente estava falando aqui, o que não significa que a gente não vai aprender com outras pessoas. E até por ela ser livre, eu acho que acontece esse desvincular dessa posição de mestre e aprendiz ali, né? Você já teve, Petrúcia, que se desvincular de mestre? Como é que foi isso para você? Não com essa ideia também do mestre, mas acho bem importante a gente você mencionou, né, Lua, que a gente vai decepcionar as pessoas e a gente vai se decepcionar com as pessoas, em alguma Uhum. medida. Porque as pessoas são humanas e elas têm coisas que a gente não vai gostar delas. Pela humanidade delas, por decisões, pelas transformações que elas mesmas passam. E eu tive uma sacerdotisa nos Estados Unidos, a Teresa, por muitos anos ela era líder do nosso círculo de mulheres, eu estava 6 anos, era um coven praticamente que a gente tinha, né? Não tinha esse nome, não tinha uma estrutura, era uma coisa muito circular o que a gente fazia, mas ela era nossa sacerdotisa, e aí a gente tinha acampamentos anuais que a gente ia de um evento de verão, e a gente acampava todo mundo junto com ela, porque eram 1.000 pagãos acampando 8 dias e tal, para os solstício de verão, mas a gente ia num grupo de 20 pessoas que ela liderava. E ali ela era líder mesmo.
Ali o que ela dizia era meio, todo mundo baixava a cabeça e tal. E teve uma briga em 2008. Tivemos uma dissidência, um problema. E aí eu até estava contando essa história ontem pro pessoal que estava comigo aqui. E porque ela não ia mais, e aí ela criou um caos para quem ia no grupo. E não queria. A gente depois entendeu que ela não queria que a gente usasse o nome do grupo, porque ela não ia junto. Mas o problema é o nome, nós todos estamos indo, que a gente estava todo mundo desistindo de acampar. Enfim, ela causou um caos por conta de uma questão dela. E aí nós todos decidimos que a gente ia acampar, a gente criou uma tribo B, criamos um outro grupo para discutir o nosso acampamento, já que ela não ia, e eu fui a pessoa que fui lá e assumi, disse, olha, está acontecendo o seguinte, nós estamos indo, nós estamos criando, e eu fui a pessoa lá dizer para ela que ninguém tinha coragem de enfrentá-la. E eu disse, eu mato no peito, né? Eu vou lá e digo, tomei por conta disso, ela nunca mais falou comigo, nunca mais olhou na minha cara. Das outras pessoas eu nem sei, porque ela brigou meio com todo mundo, assim, houve um rompimento muito grande. E uma outra do grupo, que era muito amiga dela, que era super junto comigo, tomou o partido dela, achou que foi horrível o que eu fiz, e eu só estava dizendo, olha, nós vamos, só que eu tive essa decência de ser a porta-voz da situação. Disse, olha, nós estamos indo, então eu vim aqui te comunicar, assim, assado, papapá. Então, às vezes ela parece em sonho para mim, a Tereza. Eu quero o bem dela, a gente quer que ela ande, porque ela, né? Mas volta e meia, se eu vou para os Estados Unidos, alguém me pergunta o que aconteceu contigo e com a Tereza? E aí parece que fui eu a pessoa que rompeu e eu estava só sendo a porta-voz de toda uma galera, né? Mas eu assumi esse lugar e foi muito difícil assumir esse lugar. Tanto que eu às vezes sonho com ela e no sonho eu encontro ela com muita alegria, porque ela foi muito importante para mim. E o Matthew, que é um mestre para mim também, ele mudou de mas logo que ele terminou a minha formação e disse agora vai, ele sumiu do mapa para mim, não me respondia mais. E eu fiquei num desatino, num desespero. E é comum os mestres fazerem isso com a gente. Tem uma Sim. hora que quando o mestre é bom, ele chuta a gente embora. Ele chuta embora, agora vai. Né? Já te ensinei o que eu tinha para te passar, agora vai para outros mestres, vai para outros caminhos, vai para outra coisa. E eu fiquei achando que eu estava sendo super rejeitada, eu chorava. Ah, por quê? Até que teve uma hora que ele responde, acho que ele sentiu, né? E aí ele respondeu uma das minhas mensagens, né? Mas toda vez que encontro com ele, tá tudo bem, que você não me responde. E quando eu vou lá, e ele não responde ninguém. Eu te amo, mas não responde ninguém. Eu disse, tá bom, então, é isso. Então, mas essa sensação é um pouco como fosse tem uma coisa meio pai e mãe na pessoa que a gente põe nesse lugar. E aí isso é bom para quando a gente ensina, a gente entender que a gente é colocado nesse lugar, para as outras pessoas também. E que lugar delicado, e que lugar complicado isso. Uhum. Porque eu fiquei nesse desespero quando ele me deu as costas, né? E ele não estava me dando as costas. Ele estava querendo que eu caminhasse com as próprias pernas. Era isso. Então, teve uma briga com uma e outra porque era parte do processo e hoje somos amigos, né? Cada um no seu caminho, somos grandes amigos. E ele é meu iniciador. É, você falando, eu tô lembrando assim, agora vejo, eu tenho filhos espirituais que estão fazendo suas casas, né? E eles muitas, assim, tem um momento que eu trabalho muito, eu sou terapeuta, né? Então eu trabalho muito utilizando o tarô como uma ferramenta terapêutica com todos eles, né? Então todos os meus filhos a gente tem as cartas de cura que a gente chama, que é a cada período a gente sentar, conversar, e aí como é que tá e tal, enfim, um papo terapêutico. Isso ajuda, né? Ajuda. E aí, com esses meus filhos que já estão indo para suas casas, né? Já têm suas casas ali, eu tenho uma outra. Eu converso sobre como ele. Ah, eu acho que você tem que fazer assim. Conselho, né? Ah, eu acho que nessa situação, acho que você deve agir assim. Acho que deve agir assado. Como a gente tá nessa transformação, vai pensar junto, né? Mas e agora, como é que a gente faz tal coisa? Eu não sei, gente. O que vocês acham? É assim que tá a condução da nossa relação. Só que eles sentem falta, eles assim, não, porque eu acho que a gente, porque eu não tenho mais carta de cura com eles. Eles vão fazer carta de cura com as pessoas. Eu sempre vou estar aqui para conversar, pedir um conselho, mas eu não vou, né? E eles assim, não, mas eu acho que a gente tem que ter. Eles decidiram, no grupo que a gente tem. Não, eu acho que a gente tem que ter carta de cura, sim, porque eu sinto muita falta da carta de cura. Eu falei, tá bom, então vocês fazem o seguinte: vocês marcam a carta de cura, vocês fazem entre vocês. Faz aí, gente.
Lua desmamando. Isso é parte do papel você se retirar. É isso, é importante. É É, muito importante, porque senão eles vão ficar mas é sempre dependentes. dolorido para ele, para a pessoa, a gente demora a processar que é isso que está acontecendo. A gente sente primeiro um abandono. É, nossa, e quando eu falei assim, seguinte, galera, só que assim, na nossa tradição, o rito que marca esse período de que a pessoa, ela é uma transição, né, um rito de iniciação que tem um processo, é um ritual muito demorado, começa sexta-feira, 3 horas da manhã, vai terminar meia-noite do sábado, é um dia inteiro. E de ritual, de fazendo as coisas. É, eu falei, é o seguinte, galera, eu vou estar junto com vocês só no primeiro para eu ajudar vocês, para explicar isso aqui é por causa disso, isso aqui é assim, isso aqui você faz assim por causa daquilo. Depois eu não vou estar. Como? Não vou estar, porque vocês têm que fazer. Tanto que teve um que já fez a segunda, na segunda eu tava só no finalzão, no final, quando tá todo mundo bem vestido, arrumadinho, bonitinho, eu cheguei lá arrumadinha para abraçar minha netinha, entendeu? Que eu adoro ela. E eu falei, não, eu faço questão de estar, mas alguns nem nesse momento eu vou estar, porque eu não tenho uma relação, né? Como história de vínculos também, eu tive uma situação na minha vida de uma pessoa que ela era muito conhecida, nossa, assim, de muito tempo, e eu sempre fui essa bruxa meio avessa, não quero estar, não quero me vincular. E, e aí, assim, a sedução, né? Acaba a galera, todo mundo junto, ai, vamos, 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 acabei entrando na tradição. Só que eu tava no período da minha vida de muita transformação, né, gente? Assim, eu tinha acabado de casar com o Elfo. Então, eu estava meio em São Paulo, meio em Taubaté. E era uma tradição que. E aí foi bom, porque a gente aprende até o que não devemos fazer, né? Teve alguns pontos que eu vi ali que eu não levei para minha tradição, que era aquela coisa assim: era entregar material. Eu me senti como se eu tivesse assim. Sei lá, era como se fosse pior que um curso, porque no curso, se você não entrega, você não toma nota e acabou. Lá não, era uma cobrança de entregar coisas escritas gigantescas, muito gigantes, sem uma conversa, sem uma orientação de fato, né? Então não importa como que está a sua vida. Se você não entregou aqui, você não é nada, né? E o fato de eu não ter entregue as coisas no prazo é simplesmente fui retirada, assim, sabe? Era uma coisa assim, se você não entrega, você está retirada. Não houve uma conversa, está acontecendo alguma coisa? Sabe? Eu estava fazendo uma transição de carreira, eu tinha acabado de casar, eu tinha um filho adolescente, eu casei com uma pessoa de outra cidade, e não houve uma sensibilidade. Eu acho que o mestre ele precisa ter uma sensibilidade, sim, de Uhum. chegar e conversar, de falar o que está acontecendo, né? Então, isso eu aprendi a não fazer com os meus filhos espirituais. Então, não, ninguém vai sair do meu caminho porque não me entregou a porra de uma pesquisa. Que é isso? Eu nem sei se essa pessoa tem TDAH, quem é essa pessoa, se ela é neurodivergente. Eu não sei. Hoje eu tenho filho autista, TDAH, e cada um eu tenho que ter uma visão diferenciada para ele. Por isso que eu não posso ter 500 mil filhos, entendeu? Não é assim, quero ter sabe, crescer e multiplicar. Que papo é esse? Aprendi isso. Falei, não, cada pessoa é uma pessoa. Eu tenho filho que não tinha, cara, ele era praticamente um analfabeto funcional. Por quê? Porque ele não teve oportunidade de escola. Então, como é que eu falo para essa pessoa fazer uma pesquisa sobre os minoicos, traçando um paralelo com as etnias célticas da Irlanda, da Escócia, de não sei, eu não, a Não. pessoa ela tem dificuldade de saber onde é a Irlanda no mapa. Eu vou negar a bruxaria para essa pessoa e vou dizer, você está fora porque você não tem um diploma de, sei lá, de faculdade? Não é essa bruxaria que eu quero. Então, ter passado por isso me ensinou o que eu não quero para minha bruxaria, né? Então, acho que isso foi muito marcante, eu queria partilhar aqui com vocês. Já aconteceu com você, Cássia, de ter que se separar de algum mestre? Como é que foi isso para você? É, já. E eu já tive duas experiências, né? Uma que meio que como a Petrúcia de alguma maneira, porque são duas pessoas, né, que eu vou citar, né, a experiência. Uma não acabou bem e a outra somos amigas até hoje.
né? Então, a Juliana, né, que foi minha iniciadora no Felino de Bate, que é minha amiga até hoje. É, Já E esteve aí, até essa aqui no experiência. Rainhas do Sabá, já com a gente. Isso, exato, já esteve aqui no Rainhas com a gente. Uma relação de muita amizade, de muito tempo. Eu conheço a Juliana há mais de 20 anos. E já tive momentos de não querer conversar muito, já tive momentos de achar que ela não sabia nada, né? Já tive essa rebeldia de filho, né? Assim, né? Pensando numa relação, né, para esses termos em alguns aspectos. Mas, no fim das contas, eu sou muito grata porque aprendi muito e ela me abriu portas muito importantes, de espiritualmente falando mesmo, né? Eu já tive uma outra experiência que não foi tão agradável e achei que a Janine hoje trouxe um termo que eu nunca tinha pensado e que eu acho que coloco nessa situação, né? Que ela falou sobre quando o mestre não está pronto, ele interfere, né, na sua vida. Então, eu tive uma experiência muito emblemática na minha vida nesses termos. E foi muito difícil, foi muito pesado, né? Porque essa pessoa é uma pessoa muito encantadora, muito inteligente, de muito conhecimento e muito sedutora no sentido de criar cenários e criar situações extremamente agradáveis, das quais, inclusive, sinto falta às vezes, porque né? Tinha aí grandes oportunidades de estar entre outros pagãos e era muito incrível, assim. Então, tinha essa pessoa como algo assim, nossa, sabe? De você levar assim numa consideração e uma admiração muito grande, né? Eu e outras pessoas do meu convívio até hoje tivemos essa experiência que, conforme o tempo foi passando e a gente vai entendendo e compreendendo a vida, a gente pode colocar como abusiva em certos aspectos. Para umas pessoas mais, para outras pessoas menos. Eu considero que eu menos. Eu acho que algumas pessoas que trilharam esse caminho comigo tiveram experiências muito piores que a minha, tóxicas e abusivas. E essas experiências, elas eram travestidas nesse estereótipo de mestre. Então, a pessoa era um homem, né? Então, ele sabia tudo, ele era muito inteligente, e nós tínhamos que segui-lo do jeito que ele colocava que tinha que ser. E aí, apesar de eu ter me desvinculado de toda essa situação, eu acho que até que rapidamente, né? Tava se encaminhando para uma coisa muito ruim, assim, sabe? Meio de seita mesmo, assim. Porque tinha esses sabe? A pessoa vai colocando ali pequenos, inserindo contextos que, se você esperar um pouquinho mais, você tá ali num negócio que você não pode conviver com outras pessoas, você tem que estar sempre ali. Se é seu aniversário, não interessa, você tem que estar ali no grupo. Se sua mãe ficar doente e você não tiver ali. Eu tive uma experiência de falecimento de um tio meu, irmão da minha mãe, e esse meu tio morava no Rio de Janeiro. Então ele era o irmão mais velho da minha mãe, né? Todos já idosos, né? Na época. Na época eram três quatro que estavam vivos ainda, então esse mais velho morreu. E aí os outros ficaram meio sem saber o que fazer. Vamos para o Rio de Janeiro? Não vamos. Minha mãe tinha perdido um irmão, o irmão mais velho dela. E aí era no dia de que a gente ia ter um ritual num espaço que não tinha telefone. Ele se recusava a ter um telefone fixo no local e o celular não funcionava. E eu não pude ir.
Porque eu não ia deixar minha mãe numa situação fragilizada e vocês sabem como é que é, às vezes a pessoa idosa mais simples, não sabe o que fazer. Ah, será que eu vou? Eu vou como? Vou de avião? Vou de ônibus? Como é que eu faço? Então eu tive que ser essa pessoa de ajudar a minha mãe a se entender nesse momento e não pude ir. Gente, no dia seguinte, quando tudo foi resolvido, minha mãe e meu tio resolveram não ir, né, tal. Não, vamos fazer nossas coisinhas aqui, a gente faz as nossas orações aqui e tal. Quando eu cheguei lá, eu fui espinafrada. Espinafrada, assim. Ele acabou comigo. Porque como que eu não estava lá para fazer o ritual? Eu falei, eu não tive como te avisar, meu tio morreu, né? Mas não, isso não era o suficiente, assim. Ele acabou comigo e eu tinha que ouvir calada, né? Porque eu não podia falar. Uma vez, quando ele fez uma reunião entre todas as pessoas, eu tinha sido iniciada nesse grupo. E aí ele fez uma reunião com todas as pessoas e aí ele disse: pessoas que acabaram de ser iniciadas são nada. Então, se você é nada, você não pode opinar, né? Eu resolvi sair, né, Pode desse ser grupo. vista, mas não pode ser ouvida, né? E pode Tem servir, que né? estar presente, mas não pode ser ouvido. Então assim, e eu nunca fui essa pessoa. Eu nunca fui a pessoa que não vai falar. E esse tipo de hierarquia não faz sentido para mim. A hierarquia na qual eu não posso opinar, que eu não posso ser uma pessoa que tem opinião, né? Tudo bem, eu posso não ter o mesmo conhecimento, mas opinião eu posso ter, né? E até É para uma ser dito pessoa, assim. você é uma pessoa igualzinha a ela. Então, assim, se. E assim, na questão é que eu posso até dar uma opinião e qualquer pessoa pode chegar para mim e falar, Cássia, você está equivocada nisso, nisso e nisso. Pensa nisso. Isso é uma coisa, outra coisa é te calar, né? Então, assim, como tudo na vida não é só uma coisa, e acho que hoje em dia é tão importante a gente voltar um pouquinho, voltar algumas casinhas para sair desse binarismo, ou é muito ruim ou é muito bom. Eu tive ótimas experiências. Tive momentos memoráveis nesse grupo. Tenho amizades que perduram até hoje, algumas que por conta dessa pessoa, porque também começou a existir mentiras, né? Então, quando eu resolvi sair, ele envenenou pessoas contra mim. Essas pessoas pararam de falar comigo, né? Então, Clássico, clássico, né? é, inclusive também, em alguns momentos de extrema fragilidade, eu fui até ele para conversar e procurar conselho e acolhimento, e ele utilizou dessas coisas contra mim, abrindo segredos meus para as pessoas, para falar, para me colocar como uma pessoa fraca, como uma pessoa, né? Então, eu tive essa experiência extremamente tóxica, né? Acho que nem tudo são flores nessa vida, né? Então, acho que é importante a gente sempre falar. Ah, a gente tem que respeitar todos os mestres? Não acho, né? Porque eu não vou respeitar, né? Essa pessoa não tem como, né? Mas assim, como nada nessa vida é totalmente ruim, eu tive experiências maravilhosas e pessoas que deixaram de falar comigo, a gente conseguiu se acertar e hoje somos grandes amigas. Fico muito feliz, sou muito grata, né? Por muitas coisas, porque como eu disse, nada é horrível 100% ou bom 100%, né? Mas é difícil, Nossa, né? A demais. gente ter que lidar com isso. Eu tive depressão depois de sair desse grupo, teve que fazer um tratamento psiquiátrico, né? E é isso. Não é, né? Mas, enfim, faz parte do meu caminho, É, né? E é isso. você A trouxe uma coisa que. rejeição, Diga, Janine, diga, desculpa. a rejeição é um temor do ser humano, né? E isso vai para as nossas partes infantis também, quando acontece isso, né? Dos bullying da escola, de como o pai e mãe tratou, de como a gente foi abandonado e toda, desde intrauterino, assim. Então, quando acontece isso, ele só dispara uma coisa, é só um fator desencadeante de uma coisa que a gente já tem dentro, né? É. E eu tive também, Cássia, mestres assim, bem psicopatão, assim, narcisista, e que
E pior ainda que levavam para um abuso para um outro lado. Ai, gente. Você sabe que você me lembrou, Cássia, essa pessoa que eu falei, ela é uma pessoa muito conhecida, ela é uma pessoa muito famosa. Nesse grupo tinha uma coisa meio de deidade, né? Como se ela é colocada como uma divindade, inclusive, para muitas pessoas. Esse ato abusivo do silenciamento era muito comum ali. E isso, né, de assim, simplesmente a pessoa não falou, você está fora porque você não entregou. Ela simplesmente me retirou de tudo, mas continuou dizendo, não, mas nós, a gente é amigo. Quando eu ficava sabendo que ela falava mal de mim para outras pessoas, ou dizia que as pessoas daquela tradição não podiam falar comigo, porque isso acontece até hoje, inclusive, dessas pessoas não poderem falar comigo ou estar no mesmo ambiente que eu, ela me convidar para eventos e ainda falar, não, mas a gente é amigo. Eu falo, não, eu não vou mais em eventos onde as pessoas falam mal de mim, né? E aí eu rompi nesse sentido. E aí, obviamente, houve coisas piores nesse sentido, né? De detração, de falar mal, né? De tudo mais, coisas que a gente já viveu juntas até, nós rainhas aqui. Mas uma característica desse grupo que você me lembrou muito parecido, engraçado que eu sei eu sei do grupo que você está falando, que eu conheci também, e eram grupos rivais. O grupo do que eu fazia parte, esse grupo eram grupos rivais, e olha como É nós estamos verdade, aqui, sim. olha como nós estamos aqui, que coisa maravilhosa, né? E eu lembro que Sim. sabe uma característica muito tóxica? Era que todas as pessoas que entravam novas, elas tinham que limpar o lixo dos mais velhos que estavam ali. Elas recolhiam o lixo. E havia uma coisa muito assim de pessoas que eram as iniciadas mais velhas, mandarem os outros calarem a boca, os mais novos. Cala a boca, cala a boca. Comigo nunca ninguém fez, porque quando eu entrei lá, eu não sou nada, né? Mas eu já era quem eu sou. Então as pessoas elas tinham um pouquinho assim, né? E tinha algumas pessoas mais velhas ali que eram da mesma geração que eu, então elas não sentiam assim, mas para outras me sentia mal, me sentia muito mal de estar ali, né? E fui lá porque fui meio que seduzida. Há uma sedução, porque eu falo, não tem proselitismo, mas sedução tem. Houve uma sedução. Mas tudo isso nos ensina, né, meninas? E para a gente fechar, pensando em tudo isso, nessas dores que, nossa, que a Janine trouxe mesmo, como isso mexe na gente, né? Como isso vem fundo na gente, assim, porque, pô, para a gente se entregar espiritualmente ali para um caminho, a gente faz isso com a coisa mais bonita que a gente tem dentro, né? Quando a gente fala, cara, eu quero aprender com aquela pessoa ali, é porque a gente tem naquela pessoa uma admiração. E Exatamente. quando isso acontece, isso mexe na gente, poxa, né? Que triste. Vê, a Petrúcia até hoje sonha. E tem em alta conta e amor uma professora que ela teve, né? E que foi uma humana, que teve uma questão humana ali, e ela ainda sonha com essa professora. Então, como isso toca a gente em lugares profundos? E nós todas aqui, como professoras, eu queria terminar perguntando para vocês brevemente. Como que vocês gostariam de ser lembradas? Eu vou começar. Eu quero ser lembrada como humana, como alguém cara, que se esforçou para dar o seu melhor. Hoje eu vivo cuidando de uma mãe com Alzheimer, então eu falto às vezes com a presença com os meus filhos espirituais, porque eu tenho que cuidar 24 horas por dia de uma mãe com Alzheimer. Difícil, sou dona de uma escola, vocês são dona de negócio, vocês sabem como que é difícil, né? Então, às vezes eu falto. Então, eu não quero ser lembrada como uma deusa infalível, eu quero ser lembrada como, pô, uma pessoa que realmente se entregou ali para aquele caminho, deu o seu melhor que a gente aprendeu alguma coisa com ela de útil e que fez a gente ser alguém melhor, sabe? Eu aprendi alguma coisa com a Lu, ela me deu alguma ferramenta que me ajudou a ser melhor. E você, Janine, como que você gostaria de ser lembrada como mestre? Porque isso aqui vai ficar gravado, a gente não sabe o futuro, né? Um dia nós não vamos estar mais aqui. Como que você gostaria de ser lembrada? Eu acho que é bem isso, assim, porque quando a gente toca a vida de alguém ou melhora por causa de alguma palavra que a gente ensinou, uma ferramenta, né? Eu trabalho muito com o círculo de mulheres, então uma mulher curada é uma geração inteira para frente. Então eu quero ser lembrada que humana, claro, que eu falo, erro, eu sou muito transparente com os meus, né, que estão comigo, assim. E a gente acaba num vínculo maior por causa disso. Então, não tem essa separação. Mas eu acho que é isso, assim, de transformar, de poder, com o conhecimento que eu tive, passar um pouco desse conhecimento para alguém e transformar o caminho dessa pessoa, esse caminho melhorar de alguma maneira, seja espiritual, emocional, e que essa pessoa fique pronta também para as próximas gerações também, sabe?
que é uma coisa assim, um curador cria outro curador, que cria outro curador, para melhorar a Terra, para melhorar o mundo, para o humano ficar com mais humanidade, mais empatia. Acho que é isso. É muito importante. Você, Cássia? Quero ser lembrada também como muito humana, passível de erros, e como uma buscadora, uma pessoa que está sempre interessada em conhecer e melhorar, e como alguém profundamente, que ama profundamente esse caminho, que ama profundamente a bruxaria e os deuses e os espíritos, e que tem muita satisfação e orgulho de conduzir pessoas, mas conduzir pessoas livres, que estão comigo porque querem e que podem, mas que se em algum momento não puderem ou não quiserem mais, têm liberdade de seguir seus caminhos em paz. Eu tenho certeza que você vai ser lembrada assim. Você, Petrúcia? Essa pergunta mexeu comigo. Eu estou num momento muito reflexivo sobre essas questões da mortalidade, do tempo que a gente tem aqui, né, para fazer as coisas. Eu gostaria de ser lembrada pela minha integridade, que é uma coisa que eu busco demais, demais, assim, as coisas que eu mais procuro manter de retidão, assim, e de generosidade com conhecimento, né? Eu ter passado tudo que eu podia, que eu tinha para contribuir e para ajudar as pessoas a fortalecer nas suas autonomias, né? Também nos seus caminhos. Que isso fique para as pessoas. Eu certamente me lembrarei de vocês e lembrarei o nome de vocês e falarei o nome de todas vocês para os meus filhos e para aqueles que eu puder tocar um dia. Com isso, quero agradecer demais, Janine. Terminamos emocionadinhas. Era o momento da gente se abraçar agora, se a gente tivesse pessoalmente. Abraços, Então, meu abraço. energéticos para É. vocês. E se vocês passam ou passaram por algum tipo de abuso, algum tipo de problema na vida de vocês, com grupos de vocês, busquem ajuda, busquem profissionais que possam ajudar vocês a mexer nisso com carinho, com amorosidade, com responsabilidade. A vida continua, veja, nós estamos aqui, nós lidamos com essas questões e hoje a gente fala com vocês aqui. Fiquei até um pouco emocionada com esse final, porque pega mesmo, né? Mexe mesmo com a gente. Janine, obrigada pela sua presença aqui, por trazer a sua sabedoria para nós. Para a gente é uma alegria ter você aqui com a gente, viu? Foi uma honra, meninas. Meninas, Petrúcia, Cássia, beijos Beijo. para vocês que nos veem, nos assistem, nos ouvem. Até a próxima lua cheia.